Em estúdio, para analisar os destaques do dia, está João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Começando por esta cimeira de Bruxelas, o Pacto Orçamental, sem grandes surpresas, acabou por ser aprovado por 25 dos 27 países da União Europeia, mas parece que está dado, e parece que é a pergunta mais óbvia e ao mesmo tempo mais difícil, parece que está dado um passo importante ou o grande passo para resolver toda esta crise? Ou vai ser preciso fazer mais? Vai ser preciso fazer muito mais, aliás. Temos discutido, e essa questão tem sido colocada constantemente com novos eventos, etc. Isto parece mais um primeiro pequeno passo, depois de muitos outros primeiros passos. Não é por aqui que se vai resolver algo. É óbvio que o caminho que este tipo de resolução aponta é o caminho certo, porque estamos a falar da consolidação orçamental, porque sem esse tipo de consolidação estamos a falar de um euro frágil, e a sua fragilidade está exatamente na situação que levou à crise atual por descontrole das contas públicas de alguns países em concreto, onde nós nos incluímos. Colocar o limite do déficit na própria lei de cada país-membro acaba por ser também uma medida mais direcionada para aqueles que têm sido os piores alunos? Sim, sem dúvida nenhuma, porque se olharmos também a própria Alemanha, já ultrapassou este limite no passado. Isto é um pouco também a sensação que eles têm de nós sabemos o que estamos a fazer, podemos ultrapassar conscientemente e de forma razoável, mas temos aqui uns maus alunos que não sabem o que estão a fazer e que talvez se tiverem lá esta situação na lei, e de preferência na Constituição, talvez consigam ir de contra este ponto. Isto também é quase semelhante a uma transposição, não é nos mesmos termos, e aí já ouvi comentários de potencial federalismo, etc. Se olharmos para os Estados Unidos, não desta forma, mas através de um cap absoluto na dívida, este conceito existe. Às vezes de forma diferente, mas fundamentalmente existe algo semelhante. E poderá ser também mais um pequeno passo, mais um sinal de que realmente a consolidação orçamental, por esta via e outras, é fundamental. Quem é que sai a ganhar, e a pergunta acaba por ser um pouco irónica, quem é que sai a ganhar deste duelo entre, e vimos Christine Lagarde na última semana falar sobre isso, o crescimento económico versus a austeridade, o que um limita ao outro e qual é que deve prevalecer em relação ao outro, mas se olharmos para, desde logo, tem que impor o limite do déficit na lei, não podem ultrapassar um déficit estrutural de 0,5%, a dívida pública abaixo dos 60% do PIB. Os déficits públicos anuais também mantêm-se, e aqui não houve alteração, nos 3% do PIB. Há muitos países, dentro deste grupo que aprovou ontem este pacto orçamental, que ainda tem que ser ratificado, que estão muito acima destes valores e, por isso, vão ter que fazer muitos esforços. Ou seja, foi dado um pequeno passo importante, como disseste, para a resolução desta crise, mas vamos ter mais austeridade, mais exigência para estes países, eles próprios que assinaram este acordo. Claro, e desse ponto de vista, a nível de conceito económico, acho que a maioria está claramente do lado de que a austeridade não resolve o problema do crescimento económico, muito pelo contrário, o agrava e o complica. Isso eu não tenho qualquer dúvida. E para ser franco, também concordo. Mas acho que o que não podemos esquecer aqui, e a intenção fundamental, é exatamente a de algum controle no descontrole. Passa aqui a redundância. Porque estamos nesta situação porque alguns participantes do mercado, e não estamos só a falar agora em concreto, estamos a falar de dívida soberana, mas na banca foi a mesma coisa, os níveis de leverage atingiram recordes, no tecido empresarial a mesma coisa, ultrapassaram os limites do que é razoável. E aqui a situação, pura e simplesmente, estamos a falar de um potencial controle, penso eu, que é essa a intenção, de um controlo maior no futuro, e depois com as devidas exceções serão tomadas para atacar e para fomentar o crescimento económico, porque se estivermos a pensar, e penso que não será essa a intenção dos decisores políticos, nomeadamente também dos alemães, que é através da austeridade que se recupera o crescimento económico, certamente não é. Mas que é através de alguma austeridade ou controle que se atinge uma base estável para depois tentar crescer, com esse ponto de vista eu concordo. Como é que viste a sugestão
da Alemanha em relação à Grécia, precisamente por causa desse descontrolo que se tem assistido em relação à autonomia orçamental. Perdia essa autonomia orçamental para um Conselho Europeu que estaria encarregue dessa mesma autonomia. Parece-te uma solução viável? Parece, no fundo, uma solução já para além daquela que seria aceitável, porque é o não querer expulsar o aluno da sala de aula que se está a comportar mal, deixa-lo ficar dentro da sala de aula, mas depois acaba por não conseguir acompanhar a aula. Quer dizer, é difícil classificar esse tipo de sugestão. Podemos olhar para essa situação de diversos primas, inclusive o político. E começando pelo político, isso pura e simplesmente não é possível. Essa questão, essa sugestão, pelo que me foi dada a entender, essa sugestão da Alemanha não é possível porque simplesmente estamos a falar de uma perca de soberania importante, que nunca foi alvo de sufrágio por qualquer país da União Europeia, e neste caso também a Grécia, e especialmente a Grécia, e que seria também aplicável só a um dos membros e não a todos os membros. Ou seja, todo esse conceito é um bocadinho estranho do ponto de vista político. E depois também, até certo ponto, quase humilhante, não é? Porque simplesmente estamos a dizer, porque os termos, essa sugestão entrou até em algum detalhe, se formos a ver do que eles falam, por simplesmente diriam que todo o controle orçamental passaria para fora, para um dito comissário que seria estabelecido e colocado só para esse efeito, onde a principal preocupação seria o reembolso da dívida aos credores, cortes, e fizeram menção inclusivamente ao orçamento de defesa, etc, etc. Logo, toda essa situação parece-me não ser a solução e se calhar até disputou mais problemas do ponto de vista político que outra coisa qualquer. Olhando para a dívida grega, João, e tem-se falado muito, ainda não é certo, mas tem-se falado muito no possível perdão de cerca de 70% da dívida que está em posse dos credores. A verdade é que, em termos teóricos, ou pelo menos no papel, o perdão, estes 70% de que se está a falar, não são necessariamente 70% no papel, são 50%. Porquê? Do nacional, sim. Estamos a falar de perdão a credores, credores particulares, privados. E estamos aqui a falar do quê? Basicamente, quando falamos agora na imprensa, apesar desses números estarem ainda a ser alvos de negociação e de braço de ferro entre os investidores privados e o governo grego, já se fala na imprensa já há algum tempo que primeiro eram os 50% e agora já se fala em cerca de 70%, mas não de forma totalmente correta, porque não é 70% a ser 70%, apesar mais uma vez esses números não estarem ainda negociados. Não é 70% do nocional da dívida, mas o termo correto a aplicar é os investidores terão cerca de 70% de perda, e por perda refere-se basicamente ao valor económico do seu investimento, por uma combinação de três coisas. Uma, o perdão em si, um haircut na dívida; em segundo lugar, uma redução da taxa de juros; e em terceiro lugar, a extensão das maturidades que poderão ir até 30 anos. Por simplesmente descontarmos os cash flows, corresponde a esses 70%. Aproximadamente a 70%. É daí os 70% e não os 50%. Como é que Portugal aparece no meio de toda esta confusão? É o elo mais frágil a seguir à Grécia. Estamos a olhar, se olharmos para os mercados da dívida, os máximos que têm sido atingidos são idênticos àqueles que a Grécia atingiu há sensivelmente 6 meses atrás. Parece que Portugal vai seguir o exemplo da Grécia e vai, como já disseram vários investidores internacionais, precisar de um segundo plano de ajuda. Eu tenho vindo já a dizer isto já há algum tempo. A mim, desde o início do primeiro programa de ajuda, que me parecia óbvio, pela curta extensão do mesmo, que iríamos precisar de uma qualquer segunda resolução nesse prazo. Porque a forma até como foi descrita, e não é a primeira vez que o digo, parece que o mercado vai abrir no dia X, em 2013, às tantas horas e tantos minutos. Obviamente não vai ser assim. Penso que foi criada essa data com algum optimismo, essencialmente em relação ao contexto europeu, que as coisas melhorassem. Não é esse o caso. E mesmo Portugal sendo aqui o bom aluno e a Grécia o mau aluno, e aqui acho que são claros os exemplos se formos ao pormenor, e não tanto ao pormenor, quer dizer, ao fundamental. A Grécia, por simplesmente, acho que do acordo que teve,
cumpriu muito pouco, ou conseguiu cumprir muito pouco. Portugal, pelo outro lado, é exatamente o oposto. Mas esse ser bom aluno é suficiente. O próprio Passos Coelho dizia ontem que se não for suficiente, se Portugal precisar de mais ajuda, é por fatores externos e não por fatores internos. A questão é que se olharmos para o mercado da dívida, e naturalmente que falamos por fatores externos, porque a austeridade está à vista no país, os mercados não estão a reagir de forma positiva. Eu acho que o resultado final poderá ser exatamente o mesmo que em relação ao caso grego. A credibilidade é que poderá ser outra. E acho que é bastante importante, porque chegar a essa altura e assumirmos que precisamos de um novo plano de resgate, pura e simplesmente porque as condições de mercado não permitem que Portugal por si só consiga financiar-se a níveis razoáveis, em comparação com outro país, Grécia, que vai ter esse problema e que está a ter esse problema por dois motivos. Um, condições de mercado, e o outro, óbvio, que não consegue resolver os seus problemas, nem sequer começar a resolvê-los. Mesmo que o resultado final no curto prazo, esse curto prazo sendo 2013, seja o mesmo, acho que no médio prazo, a nível de credibilidade, não será certamente o mesmo. O facto, e tem que ser uma resposta muito rápida, porque estamos sem tempo, o facto de quem vende credit default swap sobre a Portugal estarem a exigir agora aquilo que era até ao momento um pagamento faseado, estão a exigir agora um pagamento à cabeça por esses credit default swaps, é também um sinal de que os investidores receiam mesmo que Portugal possa não pagar aquilo que deve. Esse poderá ser um ponto de vista, o outro será também que existirá uma maior procura de CDS. Sabemos também que há uma série de bancos tradicionais, e não só hedge funds, que estão agora neste momento a procurá-lo, talvez pela questão do problema da Grécia e pela eventualidade de um potencial desconto de dívida portuguesa no futuro, estão dessa forma a proteger-se. E dado o grande volume de procura, será talvez essa a principal razão do prémio ser preciso à cabeça. João, muito obrigado pela tua análise. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star.